Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando há um ano a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo das revistas espíritas publicadas em 12 volumes por Allan Kardec entre os anos de 1859 e entre os anos de 1858 e 1869. E hoje nós vamos continuar falando de parábolas. E a parábola de hoje se intitula O Menino e o Riacho, e está na Revista Espírita de dezembro de 1859. E comigo estão os companheiros Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. Oi, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer e é uma grande satisfação nós estarmos aqui novamente, sempre lembrando que todos aqueles que quiserem ler na íntegra ou lerem toda a revista espírita e não tiverem condições de ter acesso ao documento físico, podem acessar o site da FEB, febnet.org.br. Gostou? E baixar gratuitamente todas as edições da Revista Espírita. Olá, Felipe, tudo bom? Olá, Sônia, olá, Dudu, olá aos companheiros que nos acompanham aí para mais essa noite, né? Vamos seguindo, então, na nossa pegada de parábolas, né? Acho que depois da última parábola e com essa a gente vai ter certeza, né, Sônia, que as parábolas realmente não são argumentos para facilitar, né? Elas são bem complexas e abrangem uma grande quantidade de conhecimento e a gente precisa estar filosofando em cima, né, Dudu? São estímulos à nossa reflexão e à nossa análise, não é? Sem dúvida. E conhecimento de símbolos, de figuras, de linguagem, metáforas, né, o que estimula bastante o nosso raciocínio. Então, para começar, eu vou pedir ao nosso amigo Felipe para ler a parábola, que, como sempre, né, são curtas, mas de grande significado. Vamos lá, Felipe? Vamos sim. Então, a parábola é intitulada O Menino e o Riacho, é de 11 de novembro de 1859 e veio através do médium senhor Didi Reticências. Certo dia, um menino chegou junto a um riacho tão veloz que tinha quase a impetuosidade de uma torrente. A água lançava-se de uma colina vizinha e engrossava à medida que avançava na planície. O menino pôs-se a examinar a torrente. Depois, juntou toda a sorte de pedras que podia carregar em seus braços pequeninos. Resolveu construir um dique, cega presunção. Malgrado todos os seus esforços e a sua cólera infantil, não o conseguiu. Refletindo então mais seriamente, e se é que podemos empregar essa expressão a uma criança, subiu mais alto, abandonou a primeira tentativa e quis fazer seu dique perto da própria fonte do riacho. Infelizmente, seus esforços mostram-se ainda impotentes. Desanimou e foi embora chorando. Estava-se ainda na bela estação, e o riacho não era muito rápido, em comparação com a sua corrente no inverno. Engrossou, e o menino viu o seu progresso. A água lançava-se com estrondo e furor, derrubando tudo em sua passagem. Ele próprio teria sido tragado pelas águas se tivesse ousado aproximar-se, como da primeira vez. Ó homem fraco, criança, tu que queres levantar uma muralha, um obstáculo intransponível à marcha da verdade, não és mais forte que aquela criança. Tua vontade vacilante não é a mais vigorosa que seus pequenos braços. Ainda mesmo que queiras atingir em sua fonte, ficará certo de que a verdade te arrastará inevitavelmente. Basílio.
é bastante interessante, porque, bom, a melhor estação, vamos considerar que nós estávamos na primavera, não é? Então, era essa questão do quanto as águas daquele rio ainda estavam em condições, mas a criança, o menino, não é? Ele tinha todo um trabalho assim de observar como era feito um dique. Só que na sua imaginação ele considerou que colocando ali as pedras ele ia resolver aquilo ali. É claro que ele fez todo um estabelecimento de observação e tentou até mesmo se aproximar da nascente, né, de onde vinha o rio. Mas isso ele não conseguiu, mas quando depois, no inverno, ficou bem mais, as águas ficaram bem mais assim intensas, e isso não seria nem possível ele chegar até lá. E isso é muito assim, vem falando muito do quanto a humanidade passa por esses momentos da infância, e as circunstâncias vão se modificando e a verdade vai se apresentando muitas vezes de uma forma mais tranquila, mas em outras oportunidades ela vem com mais intensidade. E muitas vezes nós, de uma maneira muito frágil, queremos combater uma determinada verdade de acordo com os nossos interesses ou de acordo com as nossas vontades ou de acordo até mesmo com a nossa forma de conhecer e de julgar que aquela verdade ela pode ser estancada ou que nós podemos desviar o curso de uma determinada verdade. Não é? Mas muitas vezes isso é na nossa fase mais infantil. Quando nós chegamos a uma fase mais amadurecida, nós vamos percebendo que a verdade vem tomando outras formas. E muitas vezes ela até mesmo se apresenta com esses outros formatos, não é? Ela vem com uma maior intensidade. Mas também a própria questão do quanto nós vamos evoluindo. Nós saímos daquele processo de infância e entendemos que já não é mais possível nós barrarmos uma verdade, não é mais possível nós, de forma alguma, e nem temos vontade de fazer com que essa vontade seja impedida de surgir. Não é? Aliás, essa questão é uma questão que leva a gente a refletir que a busca da verdade, ou das verdades, pelo ser humano, é tão antiga quanto a própria humanidade. E por isso vamos filosofar um pouco, né, Felipe? Somos obrigados, né, Dudu? Porque exatamente. O assunto nos exige. Tem uma frase do Marcos Aurélio, antigo imperador romano, está transcrita no livro de Meditações, que ela inicia assim: o que é a verdade? Quando ouviste algo, aí tendes uma opinião. Quando veres algo, tens uma perspectiva. Aonde está a verdade? Ele nos deixa essa dúvida, né? Porque nem vendo a gente tem a exata certeza sobre a verdade, não é? A gente tem uma perspectiva de um fato, de um assunto, mas não ele por completo, né? Então, não todas as nuances, não o que se passa dentro de cada um. E o Sócrates, né? Sempre puxando Sócrates, pelo menos está transcrito no livro do Platão, A República, ele filosofa em torno desse ponto, né? Nesse livro tem aquele pedaço que fala, né? Só sei que nada sei, né? Por que tá falando? Por que é falado isso? Até o Haroldo Dutra discorda, né? Ele fala que o Sócrates nunca disse isso. Mas na minha percepção faz sentido, porque neste livro, o que o Sócrates fala? Para alguém conhecer a verdade, necessitaria que ele conhecesse todos os detalhes de todas as interferências, tanto humanas quanto materiais, quanto imateriais, sobre um fato. E aí ele fala assim, né? Só saberemos da verdade realmente o dia que um Deus se fizer carne e virar homem. Então Sócrates, que veio 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, não é?
já veio falando o que Jesus iria falar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque, por que Jesus podia se intitular como ele sendo a verdade? Porque ele, compartilhando de Deus de muitos atributos, não é? Ele conhecia todas as nuances, ele sabia todos os detalhes. Então ele se intitulava como ele sendo a verdade. Então a verdade é algo complexo. E na doutrina espírita ele vem como o espírito da verdade, não é? Exato. E aí a gente consegue associar com a parábola, né? Essa impulsão, essa continuidade da verdade, né? Sendo o riacho. Então, quantos tentaram destruir a mensagem do Cristo, né? Quantos lá, vendo que não conseguindo atacar as suas vertentes filosóficas, foram tentar destruir o cristianismo em sua fonte. Mas eles se esqueceram que o cristianismo é uma verdade, que Cristo é uma verdade. Então ele não tem como ser parado. O homem não vai conseguir, com seus braços fracos, não é? Parar o transcurso desse rio que vai chegar até o fim, pelo menos, desse nosso tempo, né? Antes que passemos de fase, né? Aliás, existe um paradoxo humano aí, né, de que o homem até hoje vai em busca da verdade, né, das verdades que ele quer entender, quer conhecer, para muitos ainda responder aquelas questões de onde viemos, para onde vamos, quem somos, por que estamos aqui. Né? Muitos ainda estão nessa pesquisa. O Espiritismo traz a resposta, né, que o próprio Jesus também trouxe e não pôde se aprofundar muito por causa da ignorância do povo daquela época ainda. Essa fragilidade da infância, não é? Da nossa infância espiritual. Mas eu disse paradoxo porque, ao mesmo tempo que o homem corre atrás da verdade, quando ele acha que achou essa verdade sobre alguma coisa, muitas vezes ele tenta distorcer, desvirtuar, como esse menino quis desvirtuar o caminho, o curso d'água do riacho. Né? Então o homem coloca diques, coloca obstáculos, faz mudanças de curso do rio, né? E transpondo isso para as verdades, de acordo com como a Sônia falou no começo, de acordo com seus interesses, muitas vezes escusos, ele acaba distorcendo, desvirtuando essas verdades originais, né, que tem no seu início, na sua origem, né, traços muito bonitos de sentido, que acabam se coligando, se convergindo à origem principal, que é Deus. Até que chegou um determinado momento em que a verdade vem de uma forma tão intensa que nada mais é possível. Né? Mesmo que o homem tenha o interesse ou que tenha a vontade de sustar essa verdade, ela vem, ela surge, ela se torna visível, palpável, e não é mais possível nós modificarmos absolutamente nada, porque ela simplesmente se mostra em toda a sua potência, em toda a sua intensidade, em todo o seu valor e importância, não é? Até mesmo ao ponto do próprio homem entender que ele nada pode fazer senão observar aquela verdade, analisar aquela verdade, entender, e até mesmo começar a se modificar, e é o nosso processo evolutivo, não é? É essa nossa evolução, quando nós paramos e olhamos e observamos os ensinamentos que surgem com as verdades, e a partir daí nós vamos também nos modificando como seres, como espíritos em evolução, espíritos e seres de possibilidades. E é interessante, né, Sônia, que quanto mais nós vamos nos aprofundando em um assunto, mais nós vamos nos dando conta de que tem mais coisas para a gente descobrir ainda, né? Que é necessário que nós expandamos mais.
o Aristóteles vai definir isso como o mapa da ignorância, né? Eu acho que eu até já comentei aqui. Então, é saber tudo aquilo que eu preciso, é descobrir tudo aquilo que eu preciso saber para realmente entender sobre um assunto, né? E a gente, principalmente nos dias de hoje, tem muitas pessoas vendendo as verdades, né? Não, isso é verdade sobre tal assunto. Será? Né? Como é que tu tem tanta certeza sobre um assunto que envolve economia, política, geopolítica, envolve estações do ano, envolve 1 milhão de coisas que é muito difícil alguém ter essa certeza, né? E hoje nós vivemos no tempo de certezas, né? Tudo nos é vendido como certezas, né? Inclusive coisas que nós, pelo menos espírita, e quando olhamos à luz do espiritismo, temos absoluta certeza que aquilo não é verdade, né? Porque já está dito para nós, através das análises do Kardec, através do próprio Cristo, que aquilo não funciona assim, né? Que não é assim. Então, esse amor pela verdade, né? Esse amor que nós temos que ter pela verdade, porque vai nos impulsionar na pesquisa, ele não pode nos bloquear a ponto de que quando nós não soubermos todos os elementos de alguma coisa, a gente descarte aquele assunto, porque nós não vamos saber. A própria ciência chega num determinado ponto que é necessário a abstração, né? Então, nós começamos a observar os fenômenos por abstração e não mais por análise direta, né? Porque tu já não tem como entrar ou não tem equipamento, ou não tem ferramenta, ou não tem capacidade de observação daquilo, né? Então se abstrai, se cria uma metodologia e se analisa os resultados, né? Mas a própria ciência não chega a uma verdade absoluta. A única verdade absoluta que nós temos, pelo menos que nós cremos que né? É a verdade do Cristo. Todas as outras coisas, elas estão passíveis de mudança, porque elas não são verdades universais, né? E talvez não se apliquem em outros globos, em outros sistemas, né? Mas as verdades do Cristo, as leis morais, sim, essas são únicas em todo o universo. E isso é muito interessante da gente ver. E essa analogia foi feita exatamente quando vem falando em relação ao rio, não é? Que ele vem surgindo, ele é um contínuo. Esse rio, ele tem uma continuidade, não é? E então a verdade também tem uma continuidade. Ela vem num fluxo mais lento ou mais rápido, mas ela vem surgindo, não é? Ela vem mantendo a sua continuidade, o seu fluxo. E nós não temos como parar. Então, chegar ao ponto de dizer, encerrar a questão e dizer, não, a verdade é essa e não existe mais nada para além, não é? A verdade se encerrou aqui. Ela vem cada vez mais, ela é gradativa, há um entendimento gradual, nós vamos cada vez mais compreendendo, e vem a verdade, e ela vem se intensificando, e vem trazendo mais outros elementos e mais outras questões. Então, é nesse aspecto que também, talvez, ele tenha colocado, assim, só sei que nada sei, porque o que eu sei hoje é muito pouco diante do que amanhã vai surgir, não é? Eu pouco sei, porque mais adiante vai vir este rio, que é a verdade, ela vai se intensificar de tal forma que vai me trazer muito mais elementos, muito mais conhecimentos, muito mais ensinamentos que vão enriquecer e que vão frutificar e que vão fertilizar e que vai dar uma série de possibilidades a todos nós. Não é? E dentro do Espiritismo, um exemplo clássico de colocação de um grande dique para impedir as verdades que o Espiritismo trouxe para nós foi o Auto de Fé de Barcelona. Sim. Né? Tentaram botar um dique ali para impedir que o Espiritismo se expandisse, que o Espiritismo levasse as verdades para o mundo, e o efeito foi contrário. Não é, Sônia? Sim. O efeito foi contrário, porque a partir da curiosidade das pessoas em saber que livros estavam sendo queimados, né, lá na Praça de Barcelona, o dique rompeu. E aí começou a se expandir muito mais as verdades trazidas pelo Espiritismo. Esse Espiritismo redivivo, não é? Então, são essas
leis, as leis divinas que elas vêm com um Cristo e que vai cada vez mais se apresentando para todos nós, não é? Esse curso, esse fluxo que vem nesse contínuo que nós precisamos entender e perceber e compartilhar e aceitar que aquela ali é a verdade, e que ela não vai, essa verdade, ela não vai ficar à mercê dos nossos interesses, não, ela vai vir porque ela é a verdade. Não é? E mesmo dentro do próprio movimento espírita, né, grupos de espíritas tentam colocar diques para desvirtuar o caminho, né, correto da doutrina espírita, mas não adianta, né? A força maior da doutrina trazida por Kardec rompe todos esses diques. É que prevalece e sempre vai prevalecer. E é interessante, né? Porque o Kardec, por exemplo, ao invés dele criar um dique, ele fez um barquinho, né? Ele já pegou aquele fluxo de águas que existia ali e navegou com eles, né? E tentou entender aquilo tudo e criou uma doutrina que cientificamente iria comprovando cada elemento proposto por Cristo. Então, ele partiu de um ponto, né? Admitamos que isso seja a verdade universal. Vamos tentar entender. E aí ele ia pegando as várias posições dos espíritos, como a gente vê na própria revista, né? E ia chegando a uma conclusão que também ele deixou muito bem ressaltado, não é? Que não inteira toda a verdade, né? Mas são estudos que se aproximam da verdade porque corroboram com as máximas do Cristo. Mas que um dia, e já foram verificados, né, Dudu? Tu tem mais experiência e com certeza vai lembrar de alguns fatos, que foram coisas que foram sendo modificadas depois no próprio Livro dos Espíritos e nas outras obras básicas, porque foi se chegando a outras conclusões. Ele, durante o processo de construção das obras básicas, inclusive mudou algumas percepções, né? E isso não ficou fechado, né? Porque se tu fechar, tu tá botando um dique ali. Pra lá não vai mais. Não, pode ir. A conclusão que se chega hoje é essa. É o que mais se aproxima. Mas podemos ter ferramentas no futuro que vão nos indicar outra coisa, né? E ele teve a humildade, Kardec teve a humildade de dizer, olha, em determinada época eu pensei assim e trouxe isso como sendo essa a única questão possível. Mas através de todos os estudos e através de todas as observações e através de todos os ensinamentos que os espíritos foram trazendo, foi verificado e foi entendido que, além de não ser exatamente somente aquilo, não é? Há um outro viés, há uma outra maneira de entender esta verdade. Então, é essa relação da humildade de nós entendermos que na nossa infância e em determinadas circunstâncias de um tempo evolutivo, nós vamos entendendo de uma determinada forma, mas que mais adiante nós podemos lidar com aquilo com muito mais intensidade e com muito mais profundidade. E nós podemos fazer uma metáfora sobre isso, no sentido do seguinte: o Livro dos Espíritos foi a fonte original, o rio principal, e o resto os afluentes. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e os outros livros, o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, as revistas espíritas, foram todos afluentes que foram trazendo, né, e espalhando ao mesmo tempo todos os conhecimentos que, como a Sônia falou, os espíritos nos trouxeram. Sim, mas a própria revista espírita, ela foi trazendo essas contribuições de fortalecer esses afluentes, não é? Exatamente. Então, lá a fonte é uma, mas os afluentes, eles foram
engrossando, eles foram se tornando cada vez mais, tendo um fluxo muito mais fortalecido, e a própria Revista Espírita, e foi a dinâmica da Revista Espírita que fez com que muitas coisas e muitos fatos ficassem colocados, que as verdades que o Cristo trouxe, eles começaram a ter muito mais profundidade e começaram a possibilitar que todos nós compreendêssemos com muito mais ênfase tudo aquilo que, naquela época, na época em que Jesus, ele não relatou tudo, mas disse que ele mesmo deixou claro que ele iria enviar o Consolador prometido, não é? E esse Consolador veio, e depois, dentro do Espiritismo, nós vamos encontrar Jesus e todo um grupo de espíritos que vem trazendo já, porque a humanidade já estava saindo do seu processo de infância, tanto é que lá na Gênese, o último livro da codificação, Kardec coloca que nós já não estamos mais em uma infância evolutiva, nós já estávamos naquela época, na época em que foi lançado a Gênese, nós já estávamos entrando nessa fase de uma adolescência espiritual, ou seja, nós já estávamos crescendo e nós temos essa possibilidade. O processo evolutivo é exatamente este, não é? E essa capacidade de amadurecimento espiritual que todos nós temos, isso é claro, é patente, é visível. Nós já estamos nos aproximando do final, pessoal, e eu gostaria de deixar uma reflexão aqui também, que é o quanto nós construímos diques, né, e vamos botando pedras nos nossos estudos. A gente vê quantos exemplos de dogmatismos hoje dentro da própria doutrina, né? E a Revista Espírita vem nos quebrando cada um deles quando a gente vai lendo ela. Não, isso sempre foi assim, isso só é assim. Não, isso só pode ser assim. Isso é muito perigoso. E, além de perigoso, a gente está muito próximo de estar errado quando a gente bota uma barreira dessa maneira, né? Não, isso é assim e ponto. A probabilidade de nós estarmos errados, né, é muito grande. E a revista vai nos trazendo essa diversidade, né? Nós vamos conhecendo nuances do plano espiritual que não estão didaticamente dispostas nas obras básicas, até porque não teriam essa importância ou essa função, mas que são nuances que vão nos dando outras perspectivas sobre outros assuntos, sobre outros fatores que podem estar ocorrendo, né? Como a gente viu nos próprios encontros nossos, né? A história do espírito gastrônomo. Nós não temos uma classificação para aquele espírito, né? Mas ele é um espírito que não se enquadra nas classificações didáticas. E o Kardec mesmo falou, essas classificações que estão sendo deixadas por mim, elas são de cunho didático. Elas não encerram toda a verdade, nem todas as classes que podem existir, né? Então, é importante que a gente, quando estiver estudando, tenha essa humildade, né? Porque o que o Espírito fala na parábola, o Basílio fala na parábola? O menino é pretensioso, né? Ele tenta impor uma coisa sobre um fluxo natural, ele tenta desviar, ele tenta impor a vontade dele, e isso não é um compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade é deixar o fluxo correr e ter a humildade nos estudos, né, Sônia? Exato, E essa continuidade e esse respeito que nós precisamos ter, não é? A continuidade e o respeito em estudar de uma forma séria e de uma forma produtiva, de fazer este estudo, de fazer essas interpretações e de perceber, né, o quanto a verdade ela vai tomando a sua forma dentro das nossas possibilidades. E Deus é tão misericordioso, tão sábio, que ele dá justamente a todos nós essas épocas, ali como na parábola fala inicialmente numa época de primavera, não é? Ou numa época mais amena,
e depois ele vem falando em um inverno onde havia outra determinada circunstância. E nós, muitas vezes, também passamos por esses períodos ou mais a menos, ou períodos onde há uma maior intensidade, onde há determinadas dificuldades, determinadas intempéries que vão acontecendo, mas que a verdade ela está presente, seja onde for, em qualquer momento, em qualquer circunstância, mas dentro da intensidade daquilo que é possível que nós possamos assimilar e entender. Agora, o que nós precisamos fazer é nos esforçar com respeito, com disciplina e também nos esforçar com a vontade ferrenha e séria de querer aprender, de querer entender, não é? É isso aí, meus amigos e amigas. Vamos continuar refletindo sobre esse assunto tão interessante, a verdade. O que é a verdade? Um abraço a todos e até o nosso próximo programa, vídeo, e até lá. Abraços a todos vocês, sem diques. Um grande abraço e até mais.